Oi, meu nome é Gabriela e hoje a gente vai falar sobre métodos de estudo. Então hoje eu tô num cenário diferente, a câmera tá deitada, eu só pensei por que não testar coisas novas hoje. É isso que eu tô fazendo. Espero que assim fique melhor também. E aqui também claramente o ambiente é mais bonito, né, de se ver do que a tela da minha televisão. É isso. Então, indo pro vídeo, né? Eu quero salientar, aqui antes de eu começar a listar os métodos que eu achei, que cada um tem o seu método que se encaixa no seu perfil. Então, o que funciona pra você pode não funcionar pra outra pessoa, o que funciona pra outra pessoa pode não funcionar pra você. Então, eu recomendo ir testando cada método pra ver qual que fica melhor no seu perfil de aluno, no seu perfil de estudo, enfim. E também o mesmo acontece... O que foi isso? Enfim, o mesmo acontece com as matérias. Tem algumas matérias que funcionam se tu aprende melhor com um certo método e outras matérias se tu aprende melhor com outro método. Então, a mesma coisa, vai ter que treinar e testar os métodos que você acha melhor. Gente, o céu de Manaus é bonito, né? Tem muita coisa que é feia, mas o céu é muito bonito. Muito mesmo. E isso, eu queria falar isso. Então, o primeiro método que eu vou falar aqui é a técnica Pomodoro, que muita gente conhece, muita gente usa, que é uma técnica que combina foco, produtividade e equilíbrio, que é o descanso. Então, em que se baseia a técnica Pomodoro? É um método que ele funciona em, blocos de estudo de 25 minutos, assim, estudo focado, sem pegar em celular, sem fazer nada, só estudar, obviamente, e 5 minutos de descanso. Eu falei sobre essa técnica em outros vídeos também, sobre a importância do tempo de descanso, mas você vai adaptando, como eu já disse também, de acordo com a sua necessidade, do que você acha melhor. Tem gente que consegue focar por meia hora, por uma hora, tem gente que consegue focar só por 20 minutos. Então, vai se adaptando, vai escolhendo o tempo que você acha melhor, que vai te fazer um estudo mais produtivo. O segundo método é o método Robinson, que eu separei em 4 passos, que primeiro é ler e perguntar, segundo é leitura aprofundada, terceiro é memorização e o quarto é repassar. O primeiro passo é uma leitura superficial do assunto, do material, e você anota as possíveis indagações sobre o tema. Tipo, você vê um assunto, qual a primeira coisa que você pensa quando vê aquilo, anota no papel e também dá uma lida superficial, assim, só passando o olho, com possíveis indagações. Por exemplo, o assunto de mitose. Você vai colocar, tipo, em um questionário, assim, o que é a mitose? Quais são as fases da mitose? Aí, no segundo passo, que é a leitura aprofundada, você vai fazer uma leitura aprofundada do material e assim tentar responder as perguntas que você se fez no primeiro passo. É importante nesse segundo passo responder as perguntas sem olhar para o texto. Assim, você primeiro lê, faz a leitura aprofundada e tal, muito focado e tudo mais. Aí depois você pega o questionário que você fez no primeiro passo e começa a responder. O terceiro passo é a memorização. Você vai ler o material de novo e você já vai ter em mente o que você vai ler. Então, você vai dar uma lida rápida, só uma revisada mesmo, só para fixar melhor. E o quarto e mais importante passo é o repassar. Nesse passo, você vai explicar para si mesmo ou para outras pessoas, para seus amigos, o que você estudou. Essa é uma forma de tentar fixar melhor e também aprender com suas próprias palavras o assunto. Então, quando você estiver montando o seu esquema, o seu questionário, monta como se fosse um professor que preparasse uma aula. Isso te ajuda a aprender melhor Porque a chave para memorizar algo é realmente entender o que você está falando. Então, colocando aquilo com as suas próprias palavras, deixa bem mais fácil de lembrar depois. Então, resumindo, o método Robinson, primeiro, você vai ler superficialmente o assunto, anotar possíveis dúvidas, indagações, fazer tipo um questionário, anotar as palavras-chave também, depois dar uma leitura aprofundada, tentando responder as perguntas que você se fez no primeiro passo. O quarto é a leitura rápida de novo e o quinto é repassar o assunto como se você estivesse dando uma aula para si mesmo. O terceiro método é o mapa mental, que para quem me acompanha já viu que eu postei
fiz um post sobre o mapa mental. Então, vai lá de novo depois desse vídeo ou durante. Aproveita para compartilhar e curtir e comentar se você não fez ainda. Mas o cerne do mapa mental é porque é uma forma mais fácil e mais ágil de revisitar o conteúdo, lembrar das palavras-chave, das partes mais importantes e que funcionam como uma ótima forma de revisão. O quarto método são os testes práticos. Eu menciono os testes práticos no meu vídeo de Diário dos Erros, então vai lá também, dá a curtida, compartilhada e tudo mais. Então, os testes práticos são simulados que você vai fazer com provas antigas dos vestibulares que você quer prestar ou com lista de exercícios com as matérias que você estudou, as matérias que você quer revisar. E esses testes vão te ajudar a mostrar a eficiência do seu estudo, mostrar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, o que você precisa ver de novo, o que é importante você aprofundar mais. E ele também vai te ajudar a desenvolver um raciocínio mais prático e mais aprofundado do material que você precisa ter para responder as perguntas e também te dar um panorama geral de como o assunto cai nos vestibulares, que essa é a parte mais importante. Não é só ler o assunto, entender o assunto, é entender como ele cai nos vestibulares. O quinto método é o estudo intercalado. Então, nesse você vai dividir o estudo, as matérias, assim, em blocos para cada dia e cada semana. Então, em uma semana ou até em um dia, você consegue estudar matérias... Meu Deus, eu acho que vai chover, hein? Eu perdi. Com esse método, você vai estudar matérias de humanas e exatas e biológicas e sei lá quantas mais matérias, tipos de matérias que existem, em uma semana ou até mesmo em um dia. Então, você vai distribuir as matérias em blocos de estudo de acordo com o tempo que você precisa para aprender e fixar certa matéria. Então, o que isso significa? É que você vai dar prioridade nesses tempos às matérias que você tem mais dificuldade. Mas não é para deixar as matérias fáceis de lado. É sempre bom dedicar um tempo proporcional a cada matéria. Por exemplo, se você tem mais dificuldade em matemática, você vai colocar... Digamos que você estuda, 20 horas por semana? Sei mais, menos, mais ou menos. Então, você vai dedicar, por exemplo, 5 horas para matemática, que é uma matéria que você tem muita dificuldade, mas vai dedicar ainda 2 horas para português, que é uma matéria que você acha mais fácil, mais de boa e tudo mais. Mas é sempre bom estudar, tentar colocar todas as matérias que você precisa estudar a cada semana e ainda incluir os tempos de descanso, o tempo livre que você precisa ter para o seu lazer durante a semana e as revisões periódicas. Eu vou gravar ainda um vídeo sobre revisões, que eu acho um assunto muito importante, que todo mundo precisa ter uma noção de como fazer isso. E é isso, esse é o estudo intercalado. O sexto método é fazer associações. Então, por meio de associações, você vai pegar um assunto novo que você está estudando agora, que nunca passou pela sua cabeça esse assunto, e associar ele a uma matéria que você já estudou, que você já domina. Esse método funciona porque as associações são basicamente como funciona a memória. Se você quiser saber mais sobre isso, veja a série de documentários Explicando a Mente na Netflix, que eu vi, é muito, muito boa, sério. Mesmo pra quem não gosta de ciência e tal, é muito legal, muito interessante. Enfim, só foi um momento menina propaganda agora. Então, por meio desse método, você economiza muito tempo não tendo que criar uma memória completamente nova, porque você basicamente vai estar associando esse novo assunto, esse novo conteúdo, a uma memória que você já tem. Então, assim, as revisões ficam mais rápidas, aumenta sua compreensão e te dão resultados concretos na hora de fazer a prova. Por exemplo, se você é uma pessoa que aprende melhor olhando para alguma coisa e consegue memorizar tudo que está ali, só que não consegue memorizar nada que está escrito em alguma coisa, você pode associar aquela palavra, aquele conceito a certa imagem que você pode associar a ele. Por exemplo, tem um conceito, uma fase assim, no segundo reinado brasileiro, que é o parlamentarismo às avessas. Eu uso uma charge que eu vi em uma prova, que é basicamente Dom Pedro segurando 2 carinhas assim. E um é o cara conservador e o outro é o cara
progressista, eu uso essa charge como associação ao conceito de parlamentarismo às avessas, que é basicamente que Dom Pedro II controlava o parlamento, seja conservador, seja progressista. Esse é um exemplo, mas você pode usar de várias formas essa técnica de associações. Eu vou deixar a charge aqui para quem quiser ver. E o 7º método é a aprendizagem 3D. O que é isso? Então, a aprendizagem 3D consiste na busca de diferentes fontes para aprender um mesmo assunto. Então, isso vai aprofundar tua visão e teu aprendizado, porque vai te dar diferentes perspectivas e tu pode usar uma delas ou combinar várias delas para entender esse assunto. Porque é claro que diferentes professoras têm diferentes didáticas. E tem gente que prefere a didática de um professor, não gosta muito da outra. Então, é completamente válido você usar mais de uma fonte para estudar o mesmo assunto. Por exemplo, para humanas, eu geralmente leio o livro e vejo aulas de pelo menos 2 professores. E matemática, eu prefiro ver aulas, mas eu também vejo aulas de vários professores. Isso me ajuda muito a criar um entendimento mais profundo do assunto. E o 8º, que eu acho muito legal, apesar de não usar, é o método Cornell. Ele não é bem um método de estudo, é mais um método de organizar suas anotações. E eu acho ele muito bonitinho, então eu vou deixar aqui mais ou menos como ele funciona, porque eu acho que é melhor vocês visualizando como ele se organiza do que eu falando como ele é. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, pode fazer aqui embaixo ou no direct. Curte, compartilha, diz o que você achou e tudo mais. E eu sou péssima em finalizar vídeo. É isso, um beijo.